parte do céu para a sua vida, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, fala conosco de uma forma clara e objetiva, como o Senhor é, para que possamos ouvir, aprender e praticar a sua palavra, e assim glorificarmos o santo nome do Senhor aqui nessa terra, Pai. Muito obrigado e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, o tema é tempo, de semear. Ainda é tempo de semear. Ainda é tempo. Eu quero começar, eu não vou ler o texto do capítulo 6, mas eu quero dizer um pouquinho aqui do que está escrito no capítulo 6 do profeta Isaías. Está escrito que, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer que houve um acontecimento, e nesse acontecimento que houve, que foi a morte do rei Osias, Isaías vai declarar que foi nesse período em que ele viu a Deus. E é interessante que a gente observe que o profeta Isaías, ele viu a Deus nesse período em que o rei Osias morre. O rei Osias chegou a governar 52 anos. E Isaías, ele era de uma linhagem muito importante, e ele tinha ou parentesco ou amizade muito forte com o rei Osias. E então, quando o rei morre, a Bíblia diz que ele vê o Senhor. E é importante a gente compreender que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, para mostrar para ele que a dependência dele não era de um governo terreno, mas era daquele que estava assentado em um alto e sublime trono, para mostrar para ele que não é dessas coisas dessa vida ou dessa terra que o ser humano simplesmente depende, mas o ser humano tem que depender exclusivamente daquele que está sentado no trono. Louvado seja Deus! E não é qualquer trono, é o alto e sublime trono. Aleluia! Assim como nos dias de hoje, havia também aquela expectativa que era depositada, a confiança máxima às vezes no governo terreno, como nós vivemos nos dias atuais, aonde a igreja, pastor Paulo, começou a achar que a igreja dependia ou depende de um governo terreno. A igreja não depende de um governo terreno. A igreja depende daquele que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia! E Isaías pôde ver. E quando ele viu, a Bíblia diz que ele dá detalhe até das suas vestes. As suas vestes enchiam o templo. Aleluia! Para mostrar que Deus é pleno, que Ele enche, que quando você mesmo, ser humano vazio, começa a entregar a vida para Deus, Ele começa a preencher todas as áreas da sua vida. Você é preenchido. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o Deus poderoso, que pode suprir todas as necessidades de uma pessoa. Ele é pleno. Louvado seja Deus. E Isaías vai dizer que no verso 3, ele vê anjos adorando. E anjos adorando, e mostra reverências, mostra respeito, mostra um temor.
para mostrar para o profeta que Deus merece todo louvor e toda adoração, que Deus merece toda reverência. Irmãos, não é só esse relato, mas em Apocalipse, em outras passagens, diz que os anjos adoram a Deus de uma forma excelente no céu, para mostrar que Deus, Ele merece a nossa adoração aqui, também com excelência, que nós devemos adorar o nosso Deus com excelência de adoração, como um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus. E nesse encontro, eu coloquei aqui o verdadeiro encontro com Deus. Nesse verdadeiro encontro com Deus, ele também, quando ele vê os anjos, quando ele vê o Senhor assentado, quando ele vê os anjos com toda essa adoração, no verso 5 e do verso 6, ele começa a olhar para ele mesmo, mas ele começa a olhar para ele mesmo depois que ele vê Deus. Porque o ser humano, escute o que eu vou falar, só vai reconhecer que é pecador, só vai reconhecer que ele não é nada quando ele olhar para Deus. Você só vai começar a se ver, a se enxergar, quando você ter um encontro verdadeiro com Deus. E ele começa a olhar para si e diz assim: ai de mim, eu vou morrer, porque eu vi a face do Senhor, porque eu vi o Senhor e Ele é santo. E ele começa a dizer: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Às vezes, irmãos, muita gente, muitas pessoas estão nas igrejas, mas elas precisam ter um verdadeiro encontro com Deus. Porque quando você vê uma pessoa, não estou julgando ninguém, que quer viver no pecado, que quer viver no erro, é porque ela precisa ainda ter um encontro com Deus. E o profeta Isaías começou a dizer: ai de mim, eu vou morrer, porque eu vi a santidade do Senhor. E ele começa então a dizer essas palavras. E então a Bíblia diz que os anjos, os serafins, voando de um lado para o outro, depois de ouvir, eles trazem uma brasa tirada do altar de Deus, e com essa brasa toca os lábios do profeta. E isso aqui, irmãos, é para a gente aprender. Quando o profeta diz que o problema dele é com os lábios, é o que fala, então ele reconhece aonde está o problema que precisa ser sanado. E nessa noite, eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o problema que você precisa ser curado, ser sarado, ser ajudado. Mas se nessa noite houver sinceridade da parte de cada um de nós, de colocarmos diante de Deus qual é a área da nossa vida que Deus precisa trabalhar, Ele vai trabalhar nessa noite. É preciso a gente reconhecer: Senhor, tem uma área da minha vida que eu preciso que o Senhor me ajude, e Ele vai te ajudar.
Então o anjo foi lá com a brasa, tocou os lábios e ele foi purificado. Purificado. E então, depois de ser purificado, ele começa a dizer, a ouvir, melhor dizendo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O profeta Isaías, ele não já pregava? O profeta Isaías dizia assim: ai de ti, prostituto, ai de ti, bebedor de vinho, ai de ti, pecador. Mas chega um momento em que ele tem um encontro com Deus, e agora ele não diz ai dos pecadores, mas ai de mim que sou pecador. E agora ele passa por esse tratamento, esse grande encontro com Deus, e agora ele, depois de tudo isso, em que ele foi purificado, a Bíblia diz que ele ouve a palavra do Senhor. E a palavra era: quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele, ouvindo aquilo, disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus. E é a partir desse versículo 8 que nós vamos entender aqui aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Escute, hoje eu quero trazer uma mensagem. Eu fiquei dias pensando a respeito dessa mensagem. Ainda é tempo de semear. E eu fiquei pensando o que eu deveria pregar, e algumas coisas me vinham à mente. Eu lembrava de algumas passagens, mas olhando o texto aqui do capítulo 6, Deus está levantando o profeta Isaías para anunciar a vinda do Redentor, a vinda de Jesus, a vinda do Messias. É por isso que o profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, pois ele profetizou mais do que os outros profetas a respeito da vinda de Jesus, do Salvador de Israel, do Salvador da humanidade. Então ele vai pregar para Israel aqui, para os judeus. E a palavra de Deus, no decorrer do capítulo, é que Deus manda ele pregar, e dizer assim: ei, vocês que têm ouvidos e não querem ouvir, vocês que têm olhos e não querem enxergar, vocês que não querem compreender a palavra de Deus. Mas ele vai dizer o seguinte: se todos forem destruídos, ele usa aqui metáforas, ele vai dizer como destruído, como é o carvalho, dos quais eles são arrancados, mas fica o tronco. Aí ele vai dizer assim a santa semente e o seu tronco é quem vai ficar, é o remanescente que vai permanecer. E eu, ao ver todo o capítulo, eu lembrei de algumas situações em que já aconteceram, e eu tenho visto, tenho conhecido de histórias, pastor Paulo, que aconteceram com você no ministério, e que aconteceram comigo no ministério, e com muitas outras pessoas no ministério também, de pessoas entrando, pessoas saindo dos ministérios sem ver porquê, pessoas que estão olhando para homens, pessoas que não estão centradas em Deus,
pessoas que estão nas igrejas e elas não fazem motivo algum, esforço algum de aprender verdadeiramente de Deus. E o profeta Isaías ia pregar para este povo. E eu fiquei então pensando que nós, como semeadores dos últimos tempos, nós temos que pregar hoje mais para a igreja do que para os pecadores lá fora. Porque nós temos que sarar a igreja. Nós precisamos curar a igreja. Porque se a igreja não for curada, se a igreja não for sarada, não adianta nada trazer os pecadores para dentro da igreja. E é esta mensagem que o Senhor me deu, é essa mensagem. Pregar, é preciso consertar aqui dentro primeiro. E quando eu estou falando, eu não estou falando da igreja IME, eu estou falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa ter um encontro com Deus. Sabe por quê? Porque a gente conhece a instituição, a gente conhece as doutrinas da igreja, mas a gente não tem interesse de conhecer a verdadeira palavra de Deus. É importante que você conheça as doutrinas, sim, mas é importante que você conheça primeiro as doutrinas de Deus. Louvado seja Deus. E depois dele ter esse encontro, aleluia, ele começa então a entender que a igreja não depende da ajuda de prefeito, que a igreja não depende da ajuda de governo, porque o governo da igreja é Deus. Homens de Deus, homens que estão com os seus nomes nas mídias, se envolvendo com coisas absurdas, deixando de olhar para Deus, deixando de olhar para quem está sentado no alto e sublime trono, para olhar para quem está sentado em um trono terreno. A igreja precisa confiar em Deus. Aleluia. E nós não podemos mudar a mensagem. Eu creio que o pastor Paulo não está aqui para passar a mão na cabeça das pessoas e dizer o seguinte: não, pode ficar aqui, eu aceito você desse jeito, pode ficar aqui congregando. Porque ele sabe que ele vai ser chamado para um acerto com Deus a respeito dessas coisas. E a nossa responsabilidade como pastor é dizer que pecado é pecado, que erro é erro, e dizer: olha, a solução está aqui, é na palavra de Deus. Nós estamos vivendo num tempo em que, se nós não tivermos cuidado, daqui um dia as pessoas lá fora não querem mais saber nem de você falar de evangelho para elas. Porque a igreja está perdendo as suas características. A igreja precisa se voltar para as escrituras sagradas. Porque senão daqui a pouco nós estamos como os Estados Unidos, como lá na Europa, onde as igrejas foram fechadas, viraram boate, viraram cinema, viraram outra coisa. Porque aqui no Brasil nós estamos vivendo um avivamento falso, um avivamento, um fogo de palha. É preciso se voltar para as escrituras. Na cidade de Hidrolândia, se chegar alguém lá alugando um lugar e dizendo é uma igreja, ele consegue umas 15 pessoas que ficam rondando pelas igrejas, que não querem compromisso. Eu estou colocando aqui 15 pessoas, mas pode ser mais.
Está no tempo da igreja reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas, porque Deus vai curar, Deus vai sarar aonde você reconhecer que está errado. Enquanto nós não reconhecermos, Deus não irá fazer esta obra. Ele está só tolerando, e a gente está fazendo as nossas reuniões, inventando coisas para agradar pessoas. E quando eu estou falando isso, é porque eu estou falando da igreja de Cristo. Eu não estou falando da Maranata e nem da IME. Líderes fazendo tudo menos culto a Deus. E como é que nós vamos trazer as pessoas para dentro da igreja? É com atrativo? Olha que Deus estava falando, e Ele estava dizendo: e agora? Quem há de ir por nós? Quem é que nós vamos enviar? Aí um homem que foi sarado, um homem que foi curado, se apresenta e diz: eu estou aqui, estou preparado agora, pode me enviar, eu vou. E eu quero começar falando a respeito dessas características, de que Deus não negocia, de que Deus não muda, de que Deus Ele é o mesmo. Sabe por quê? Porque nós queremos mudar aquilo que Deus estabeleceu. E eu tenho ensinado, pastor Paulo, tenho pregado há muitos dias a respeito do que é o verdadeiro culto. Porque existem cultos aí que não tem nada a ver com aquilo que as Escrituras diz. E quando Deus, Ele envia agora Isaías está sabendo quem é soberano é Deus. Então vamos lá. A palavra de Deus ainda é a mesma. A Bíblia diz que Deus chega para Noé, pastor Paulo, e diz assim: Noé, eu quero que você faça uma arca. E Deus deu os detalhes para ele. E a Bíblia diz que Noé fez conforme Deus tinha ordenado. Mas nós queremos distorcer aquilo que Deus nos deu para fazer. Nós queremos fazer do nosso jeito. Ei, você que congrega não sei em qual igreja, e se você está numa igreja só para querer fazer as suas vontades, achar que os líderes têm que fazer a sua vontade, se volte para Deus e comece a entender que você tem que ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que Noé fez conforme Deus tinha ordenado. A palavra de Deus diz que Jonas recebe um chamado de Deus no capítulo 1, e diz assim: Deus falou com Jonas e mandou ele, não é esse Jonas aqui não, e vai pregar em Nínive, não é assim? E a palavra de Deus era: diga para eles que se eles não se arrepender, eu vou subverter Nínive, eu vou destruir Nínive. Capítulo 1, o que acontece com Jonas? Jonas fugiu, tentou fugir da presença de Deus. Outra coisa que eu quero deixar bem claro: ninguém foge da presença de Deus. Deus, Ele te acha em qualquer lugar. E o que aconteceu no capítulo 3? Depois dele ter tido um encontro com Deus em oração, se arrepender, a Bíblia diz que veio a palavra de Deus, lá no capítulo 3 agora, e veio a palavra de Deus como a segunda vez a Jonas, dizendo: vai para a cidade de Nínive e prega sobre ela, sobre isso que eu estou te mandando. Aprenda uma coisa: Deus não muda, a palavra dele ainda é a mesma. Você não pode distorcer a palavra de Deus. Jonas, pregue a minha palavra, aleluia. Pregue a minha palavra. Nós não estamos aqui, pastor Paulo,
com o intuito de encher a igreja. Nós estamos aqui com o propósito de encher as pessoas da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela Igreja Missão Maranata. Não somos uma igreja perfeita, mas nós passamos por uma reformulação. Pessoas que hoje, por exemplo, a base do louvor hoje, diferente de algumas vezes que a gente veio aqui, mas a maioria deles aqui foram meninos, meninas que nasceram na igreja. Não foi pessoas que vieram de lá, pessoas que vieram de cá. É difícil às vezes trabalhar com pessoas que vêm de outra igreja com a mentalidade de lá e quer viver aqui com a mesma mentalidade de lá. Você precisa entender uma coisa. Você veio de outro ministério, está aqui. Então o pastor aqui é o pastor Paulo. A igreja aqui é outra. Outra no sentido, é um outro ministério. É a mesma igreja, a igreja de Cristo, mas aqui é de outra forma. Agora, se aqui estiver pregando heresia, saia fora. Eu falo lá na igreja, o primeiro a ser lançado de fora da igreja sou eu. Se eu estiver pregando heresia, me arranco do púlpito e pode me jogar para fora. Você não pode sair de uma igreja por causa de problema. Problema tem em todo lugar. Agora, se tiver heresias, eu sou o primeiro a dar conselho. Saia. Não tolere heresias. Alguém mudando a palavra de Deus, não aceite. A palavra de Deus não pode ser mudada. A palavra de Deus ainda é a mesma. Jonas, vá lá e pregue a mesma mensagem. E a palavra de Deus diz que Jonas pregou e eles se converteram. Você já pensou se Jonas chega lá e diz assim: ei, Deus ama vocês? Ele estava errado? Ele estava não. Mas ele disse: Deus vai destruir vocês. E aquela mensagem foi a mensagem impactante. Porque tem hora, pastor, que a gente tem que chegar para as pessoas e dizer: olha, se você não parar com isso, Deus vai trazer o juízo. Porque as pessoas estão perdendo o temor de Deus. Nós precisamos ter o temor de Deus. A palavra de Deus não mudou. Jonas vai e ele foi. Noé, a Bíblia diz que Deus fala para ele: construa a arca, faça desse tamanho, dessa largura, faça dessa estrutura, assim, assado. E ele fez conforme Deus mandou, ordenou. E quem sabe, quem já estudou a arca, ela foi feita para flutuar. Ela não foi feita para navegar. Senão Deus teria mandado colocar uma hélice, né? Como é que chama aquele negócio? É hélice? Né? É o leme, né? Para controlar, né? Sabe por quê que Deus não mandou? Porque quem está no comando da obra do Senhor é o próprio Deus. Não é homens, é Deus. É Ele quem conduz. Louvado seja Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jonas, já falei de Jonas aqui. A palavra de Deus diz que Deus, Ele dá as tábuas da lei para Moisés. E nós conhecemos a história que Moisés leva as tábuas da lei, e quando chega lá o povo está corrompido. Fizeram um bezerro de ouro. Estavam fazendo orgia no arraial. E ele, indignado, pega aquelas tábuas e quebra elas. Dias depois, Deus chama ele no monte de novo, novamente. E disse assim para ele: pastor Paulo,
lavra as pedras e traga para mim. E ele levou, que eu escreverei nela as mesmas palavras. Quebrou, mas ainda é as mesmas palavras. A pedra se quebrou, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus permanece. Não mude a palavra de Deus. Não mude a palavra de Deus para encher igreja. Não mude a palavra de Deus para agradar pessoas. A palavra de Deus ainda é a mesma. Não queira inventar uma palavra, uma mentira para você e você querer viver ela como verdade, a sua verdade. Só existe uma verdade. Verdade é soberana, que é a verdade de Deus. Paulo vai dizer em Romanos: seja todo homem mentiroso e o único verdadeiro Deus. A palavra de Deus não pode ser mudada, mas estão mudando a verdade de Deus. E na época de Isaías também estavam mudando a palavra de Deus. Alguém dizendo que a noite era o dia e que o amargo era doce, e estavam distorcendo a palavra de Deus, mudando a verdade de Deus. Fique com a verdade. Precisamos curar a nós mesmos, e só quem vai curar a nossa alma é a própria palavra de Deus. Você não vai ser curado apenas com uma oração. Uma oração é bom, ajuda. Tem gente que pensa, e eles estão fazendo isso, escute o que eu vou falar, porque eles aprenderam assim: eu vou na igreja tal. Pessoas às vezes que nunca vieram a uma igreja, mas ouviram pela televisão, pelas mídias sociais, que você pode ter uma vida transformada, abençoada, com a oração de alguém. E deixa eu falar uma coisa: a oração de alguém não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a nossa vida é a palavra de Deus. Já vi gente dizendo assim: ai, um abraço cura, um abraço liberta. Liberta não, o que liberta é a palavra de Deus. Essas igrejas que ficam dizendo aí: abraça seu irmão porque um abraço cura. Cura nada, o que é a palavra de Deus. Um abraço ajuda, você passa emoções para as pessoas, fala no ouvido dela alguma coisa, mas o que vai curar é a palavra de Deus. Igreja que tem pregado o positivismo. Diga que vai dar certo, diga, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é assim que funciona. Funciona é você obedecer a palavra de Deus, caminhar de acordo com ela. Você quer ser curado? Os discípulos de Jesus, me diga aqui, pode me interromper, qualquer pessoa aqui pode me interromper, me diga o nome de um discípulo de Jesus que chegou para Jesus e disse assim: Jesus, coloque a mão sobre a minha cabeça, faça uma campanha de oração por mim, para quebrar a maldição da minha vida. Me diga. Cadê os discípulos de Jesus pedindo para Jesus quebrar a maldição hereditária dele? Sabe como que eles eram curados? Andando com Jesus. Quer ser curado? Ande com Jesus. Quer ser liberto? Viva com Jesus. E pare de acreditar em mentira de homens dizendo que você tem uma maldição e precisa ser quebrado. A maldição é quebrada na tua vida quando você aceita Jesus Cristo e caminha com Ele. A Igreja Maranata, nós não fazemos culto de campanha de libertação não, meu irmão. A nossa libertação é palavra de Deus. Quer ser liberto? Palavra de Deus. Pastor, é demônio. Quer ser liberto? Aceite Jesus. Porque a luz chega e as trevas vão embora. A luz chega e as trevas vão embora, meu irmão.
É isso que nós temos que semear, e temos que semear aqui dentro. É aqui que temos que semear. E eu vou pregar e depois não vou pedir desculpa não, tá? Oh, desculpa aí se alguém não gostou. Não, senhor. Você veio aqui, sabe para quê? Para ouvir a palavra de Deus. E eu vim aqui para trazer a mensagem de Deus. E Deus está me pegando e pegando você também. E Deus está fazendo um ajuste com a gente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus ainda é a mesma, não mudou. Mas pastor, e se a gente quiser mudar um pouquinho? O conselho é: não mude. Né, irmão Erivaldo? Não mude. Fique com a verdadeira. Pastor, mas eu vi isso na televisão, está dando certo lá. O pessoal estão levando a Arca da Aliança para lá. O pessoal estão se vestindo como judeu. Irmão, eu não sou judeu, irmão. Alguém está tendo visões dentro das igrejas. Cuidado com essas visões. É mais visagem do que visões, tá? Cuidado. Vamos mudar um pouquinho? Vamos? Vamos lá. Me diga uma coisa aqui. A Bíblia diz no capítulo 6 de 2 Samuel que Davi pega a Arca da Aliança, pastor Paulo, e está levando para Jerusalém. Como é que ele está levando a Arca da Aliança? Faz um carro novo, coloca em cima dos bois e está levando para Israel. E a Bíblia diz que ele estava se alegrando, cantando, adorando a Deus, porque estava levando a Arca da Aliança. A presença de Deus simbolizava a presença de Deus, o próprio Deus. E aí Uzá percebeu que a arca ia cair. Uzá estava cheio de boas intenções. Vou segurar a arca de Deus para ela não cair. A Bíblia diz que na hora que ele tocou na arca, Deus matou ele. E Davi disse assim: mas Senhor, o Senhor é muito cruel. Se zangou com Deus, porque Deus matou Uzá naquele momento. Agora eu te pergunto uma coisa: está errado aquele homem de querer segurar a arca de Deus para ela não cair? A intenção dele foi boa ou não foi? Tem muita gente fazendo coisas aí com boas intenções, mas estão mudando a palavra de Deus, e o final não é bom, não vai ser bom. Veja no capítulo 6 de 1 Samuel. Depois você lê. O povo de Deus de Israel tinha perdido a arca na época de Hofni e Finéias, filho de Eli. E a arca tinha ido para a casa de Dagom. Vocês conhecem a história? E a presença de Deus para aquele povo fez mal. Todo mundo começou a adoecer e morrer gente. Então eles se preocuparam, fizeram uma reunião e disseram: como é que nós vamos se livrar dessa arca? Porque o problema é a arca de Deus. A presença de Deus para muita gente vai começar a fazer mal. E aí então chegaram a uma conclusão dizendo: vamos fazer um carro, colocar 2 vacas, pegar aquelas vacas que tem bezerro que ainda está mamando, separar, deixar os bezerros amarrados e pegar as vacas, colocar o carro sobre elas e mandar elas irem para Bet-Semes. E mandaram. E as vacas levando a arca, e a arca chegou até lá, a Bet-Semes. O povo, quando chegou, pegou a arca. O povo de Deus pegou a arca. Glória a Deus e aleluia, guardaram a arca. Agora entenda bem uma coisa: essa ideia foi dos filisteus, de carregar a arca sobre um carro de boi.
A ideia não era essa. Deus ordenou que a arca da aliança tinha que ser levada por 2 levitas. A arca era feita um caixote com argola para meter 2 varas cobertas de ouro e cada um levar a arca do Senhor no ombro. Aí Davi quer trazer a arca, porque os filisteus colocaram ela em cima de um carro de boi. O que tem de gente fazendo um bocado de coisa porque os outros estão fazendo e distorcendo a palavra. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Escute o que eu vou te falar. Quando Uzá tenta segurar a arca, ele morre e a arca cai. Não tente sustentar aquilo que Deus está derrubando. Não se meta em querer segurar aquilo que Deus está dizendo, eu vou derrubar. Não adianta. Não adianta querer carregar, levar a presença de Deus cheia de boa intenção. Tem que levar do jeito certo. Não pode mudar. Porque se mudar, vai ter problema. Não mude a palavra de Deus. Não mude. Igreja, nós precisamos voltarmos para a palavra de Deus. João Batista, ele pregava o quê? Arrependei-vos. E para quem que ele pregava arrependei-vos? Era para os samaritanos? Era para os povos de outras nações? Não, era para os judeus. Mas aqueles judeus, eles diziam, não, nós somos de Deus. O próprio Jesus tem uma discussão com eles, com os judeus que tinham crido nele, lá no capítulo 8 de João. E Jesus começa a dizer que eles precisavam se arrepender. E ele diz assim, se arrepender de quê? Nós não somos pecadores, nós somos da descendência de Abraão. E Jesus, se vocês fossem da descendência de Abraão, vocês andavam na pisada de Abraão. E eles começam a dizer, não, nós não somos escravos. E conhecereis a verdade libertará. Libertar de quê? Tem muita gente que está aí, a gente está falando a palavra e a pessoa está dizendo, não é comigo não. A palavra é para mim também, igreja. A palavra é para você, é para nós. Nós estamos pregando aqui. Eu não sei se todos aqui são crentes a entregar a vida para Jesus, mas acredito que a maioria, quase 100% é. E essa palavra é para nós. Vou te falar outra coisa aqui. O culto da bênção e o culto da vitória não vai mudar a tua vida. Pastor, eu gosto do culto da oração, o culto da bênção, o culto da vitória. O que vai mudar a tua vida não é uma oração de alguém, não é uma campanha que você fizer. O que vai fazer a sua vida é ter um encontro real com Deus, porque você só vai reconhecer quem você é quando você tiver um encontro real com Deus, que olhar para a santidade de Deus e começar a olhar para você e começar a ver como você é imperfeito. Porque é a perfeição de Deus que mostra a nossa imperfeição. Porque se a gente for pregar lá fora, para trazer as pessoas para cá, você sabia que tem gente dentro da igreja que quer expulsar as pessoas que vêm para cá? Tem algumas pessoas que não entenderam. O que essa pessoa está fazendo aqui? Você viu quem foi para a igreja ontem? Aquilo lá quer nada com Deus. Às vezes a recepção é essa. Sabe por quê? Porque nós precisamos aprender de Deus para poder cuidar das pessoas que vão vir aqui, para recepcioná-las, para ajudá-las. Porque senão vai entrar e a gente vai dizer, o que está querendo fazer aqui? Não se converte mesmo? Não quer nada com Deus? Irmão, se você for qualquer lugar aqui, vá lá no presídio,
pastor Paulo fazia um trabalho bonito lá, né? Pergunte para aquelas pessoas se elas querem alguma coisa com Deus. Elas querem. Tem muita gente que não tem força. Tem muita gente que não tem, força para se reerguer e precisa de ajuda. E nós precisamos estarmos preparados para ajudar essas pessoas. Precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque senão, se a gente chegar lá para aquelas pessoas e dizer para elas: olha, Jesus te ama, Jesus ama elas mesmo. Mas quando chegar aqui, nós vamos ter que tratar elas, e nós vamos ter que tratar elas pela palavra. Chegar uma hora de dizer assim, como a Bíblia diz, que tem comida que o autor aos Hebreus, não vou dizer que é Paulo, porque eu não tenho certeza, que vai dizer: olha, eu quando vim agora ter com vocês, eu pensava em ter uma conversa mais, né, uma conversa bem mais de experimentados, né, uma conversa bem mais além daquela conversa do princípio. E eu encontrei vocês como criança. Vocês vão ter que beber leite novamente. Vocês precisam crescer. Nós precisamos crescer. Vamos lá. Boas intenções não é o suficiente. Às vezes a gente tem boas intenções, mas está com o propósito errado. Mateus 24:35 diz que a palavra de Deus vai permanecer, ela não vai mudar. O céu vai se passar, a terra vai se passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Fique com a palavra do Senhor, não abandone por nada. Tem um movimento aqui, tem um movimento por lá, irmão, cuidado com o movimento. A nossa responsabilidade aqui, a nossa responsabilidade pastoral é de que todos possam ir morar no céu. Deus tem o melhor para você. Não foque simplesmente nas coisas desta vida. Tem muita gente que se preocupa só com as coisas materiais. Como é que está a sua vida com Deus? Cuidado. Quem foi? Agora eu vou perguntar aqui para vocês: de onde veio essa doutrina, esse ensinamento de que nós podemos fazer as coisas de outro jeito? Não, não é assim não. A interpretação que nós queremos ter de um texto, de uma palavra, para nos agradar ou para agradar alguém, quem quis, ou melhor, quem teve a iniciativa, quem inventou isso, foi o próprio Satanás. Deus disse para Adão e Eva: vocês têm tudo do jardim, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Comam tudo, desfrute de tudo. E Eva olhava para aquele fruto e desejava. Até que um dia a serpente, que era a própria presença ou o espírito de Satanás, disse: por que vocês não comem? Não, porque Deus disse que não é para a gente nem tocar. Ah, foi assim que Deus disse? Pois não é assim não. E aí o que aconteceu? Satanás sagazmente
trouxe uma verdade e falou para Adão e Eva, para Eva: olha, não é assim, é desse jeito. Ah, é? Então vamos comer. Cuidado com alguém que tenta mudar a palavra de Deus. Isso não procede de Espírito Santo. Isso é maligno. Ah, pastor, mas foi o líder tal. Que líder, irmão? A palavra de Deus não pode ser mudada. É por isso que os crentes, irmãos, caem em qualquer ladainha aí. Sabe por quê? Porque não querem aprender a respeito da palavra de Deus. O meu povo foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Você quer ver uma igreja ser destruída? É faltar conhecimento da palavra. É alguém chegar aqui e falar em nome de Deus e você dizer amém, glória a Deus e aleluia. Cuidado. Você precisa conhecer a palavra. Precisamos ser bereanos. Paulo pregava e os bereanos diziam assim: olha, eu quero ver se verdadeiramente está na palavra. Para encerrar, aleluia. Abra sua Bíblia, eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, aleluia. Chega lá. Capítulo 3, verso 16. Aprendi com Gustavo essa aqui, tá, Gustavo? Aleluia. 1 Timóteo 3:16. Pode colocar aí. Colocar. Aleluia. Desculpa, Joné, 2 Timóteo. 2 Timóteo 3:16. Perdão. Amém. Amém. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Coloque o verso 17 também. Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É para isso que temos que semear. É para isso que temos que ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Porque ela é inspirada por Deus. E serve para ensinar a igreja, para repreender, para corrigir, para educar em justiça. Se alguém quiser sair, fazer o quê? Mas a palavra de Deus tem que permanecer. Porque se nós quisermos, pastor Jonas, fazer a obra de Deus, temos que passar por esta palavra para sermos homens e mulheres perfeitos, aperfeiçoados pela palavra de Deus. Para quê? Para ensinar, para instruir, para corrigir, para que as pessoas compreendam o que é a palavra de Deus. Não é para fazer alguma coisa para trazer uma palavra simplesmente de autoajuda.
Isso aqui tem a ver com o céu. Tem a ver com o céu, igreja. Entenda uma coisa. Você é membro da igreja IME. Nós estamos aqui para ir morar no céu. Você que veio visitar essa igreja, você está aqui para ir morar no céu. Em nome de Jesus, entenda isso. Nós estamos aqui para ir morar no céu. E quando nós estivermos instruídos, condicionados por Deus, por essa palavra, então nós vamos sair semeando lá fora e trazendo as pessoas para cá, para estarmos ensinando elas aqui dentro a respeito da nova morada celestial. Aleluia! É para isso que nós temos que semear primeiro aqui dentro. Louvado seja Deus. Não estou dizendo que o pastor Paulo não tem semeado aqui dentro. Não vim aqui dar sermão para o pastor Paulo, não é isso não.